critério de ação de uma pessoa normal é maximizar prazer e minimizar dor, é um hedonismo. Em paralelo, você tem as pressões sociais que moldam as ações dessa pessoa. É o aspecto cultural da ação. A pessoa ela está numa festa de aniversário e ela comerá o que está lá. Ela se portará de maneira adequada à festa e evitará todas as ações que causem estranhamento. O estranhamento ele é visto como um não faça. Ele é um reforçamento negativo, é uma punição. Já o reforçamento positivo é a naturalidade com a qual as pessoas vão lidar com você. As pessoas tratarão você como um delas, como uma pessoa normal. Então, o normal, ele vai se tornando cada vez mais normal ao agir da maneira como é esperado. E essa não reação, esse não estranhamento, vai fortalecendo a ação dessa pessoa. E, é claro, essa pessoa que antes foi criança já aprendeu com os pais dela, que eram pessoas normais, provavelmente, a agir da maneira normal. E com isso, essa pessoa já do berço foi aprendendo a agir da maneira convencional, da maneira que um apedeuta age, uma pessoa normal. E isso é muito bom para a pessoa sobreviver, porque o mundo é complexíssimo. E dada essa complexidade, nós precisamos saber nos portar diante das vicissitudes. Então, termos já uma ação pré-programada por meio dos pais, por meio de pessoas próximas, quando estávamos já na tenra infância, nos ajudam a sobreviver e prevalecer ante as dificuldades que encontramos no nosso dia a dia, ou mesmo na natureza, que aí elas ficam mais autoevidentes. Mas a nossa sociedade em si é muito complexa, então precisamos dessas ações pré-programadas, essas ações impensadas, para que nos conduzamos pelo mundo, sejamos conduzidos por elas, e com isso vai haver a sobrevivência. Então a sobrevivência é o primeiro. Não adianta falar em autodesenvolvimento se o cara não está morto. Acabou o autodesenvolvimento, você não desenvolve o morto. Por mais que eu morto possa ainda ajudar alguém no autodesenvolvimento por meio dos vídeos, que é uma das razões pelas quais eu faço. Mas eu tenho que reconhecer que eu ainda carrego traços de normalidade, assim como qualquer outra pessoa, porque eles são essenciais para uma pessoa prevalecer, sobreviver, e eu vou além, tem muita sabedoria aí, nessa ação que foi feita e repetida geração após geração, sem muito pensamento, mas com muita intuição, com muita verdade no sentido de contato com a realidade. Então, essas ações apedêuticas normais, muitas vezes tem um quê de terem sido validadas milhares de vezes, socialmente falando. E é uma validação boa, porque mesmo o nosso apedeuta, ele tipicamente vai ter aquele QI de 80 e poucos, e ele tem um cérebro que é potente em relação aos cérebros dos outros animais. Então vale ressaltar que a ação normal, ela é uma ação com baixo refinamento em relação aos seres humanos mais elevados, mas ela ajudou o ser humano a prevalecer, a ser o primaz ante as outras espécies. Então a gente tem que, primeiramente, reconhecer o valor das ações que a gente não pensa sobre, que só executa. Agora, essas ações tendem a não carregar uma intencionalidade por trás. Quem as protagoniza faz porque outra pessoa fez. Não houve uma ponderação por trás, tampouco uma filosofia por trás. A pessoa faz porque o outro fez. Essa é a justificativa. É uma justificativa superficial. A pessoa não fez uso da razão dela em cima dessa ação. A pessoa tem milhares de ações. Sobre essa ela não fez. A pessoa normal, ela pensa sobre a menor parte das ações. A maior parte das ações, ela aceitou como um presente da tradição. E a pessoa protagoniza essas ações sem uma ponderação maior. Ela as executa. Funciona porque a pessoa sobrevive. E para essa pessoa isso basta. Sobreviver basta para a pessoa normal. É pagar as contas, receber uma quantidade de estímulos que não deixará o cérebro entediado. E ao mesmo tempo realizar aquelas ações que já foram realizadas por pessoas que viveram 70, 80 anos. Ou seja, essa pessoa ela também ela tem a possibilidade de viver 70, 80 anos. E
Dado isso, como melhorar? Como me desenvolver? É dar o próximo passo. Todo mundo que foi criado aí na sociedade brasileira, em qualquer outra, a pessoa recebeu toda essa informação. Agora, se ela quer tornar-se uma pessoa melhor, primeiro, a pessoa há de ter um objetivo, ter um modelo de eu. Um eu ideal aqui. Depois, a pessoa há de modificar as ações que a distanciem desse eu e afirmar e sempre refinar as ações que a aproximem desse eu ideal. Aí que vem o bom uso da razão humana. A razão humana, o nosso cérebro, está aí para isso. Ele tem que melhorar as ações. E para talvez na próxima geração termos pessoas melhores, que vão beber de uma boa fonte, da fonte de um homem autodesenvolvido, uma pessoa que fez um processo de modificar as ações padrão para ações melhores, com uma intenção muito clara, bem definida, e na hora de realizar a ação, a pessoa faz sabendo o que quer. E aí a pessoa olha para o mundo, muda a ação, vê o resultado da ação, deu certo, compatibilizou, mantém. Deu errado, a pessoa volta para trás e na pior fala, tá, eu vou agir da maneira que eu sempre fiz, porque deu certo, deu certo pro meu avô, deu certo pro meu pai, eu sigo assim. Então é ainda um alicerce, agir da maneira padrão, da maneira como você aprendeu. Mas eu vou pegar exemplos aqui para contrastar e apresentar a tese, a ideia central desse vídeo. É um exemplo meu. Certa feita eu fui a um aniversário e eu levei uma marmita. Estava no início desse processo de autodesenvolvimento. E eu tinha batata doce, ovos, é uma festa de criança, e essa festa você tinha os quitutes infantis, não é à toa que o nome é esse. E você tinha uma mesa com adultos e tinha as crianças, normal. Chegou mais ou menos, chegou o horário que eu ia comer, um pouco antes, eu perguntei, onde está o micro-ondas? E esse tipo de ação causa estranhamento. Ó, estranhamento, pressão social. Então, uma pessoa que só se orienta por esse senso, por essa sensação de, opa, estranhamento não vou fazer, a pessoa não vai fazer isso que eu fiz. A pessoa ela vai o quê? Comer o docinho, comer o salgadinho. Essa pessoa é a pessoa normal, porque isso não vai causar estranhamento. Então essa pessoa ela vai continuar a agir da maneira como o outro age, porque é normal, não causa estranhamento. Então a pessoa vai continuar a comer mal. E a pessoa tem N argumentos para isso. Ah, mas é só hoje, mas é coisa de louco. Diga o que quiser. Eu sou racional. Eu olho para a ação e eu falo, se eu comer mal, eu estarei agindo mal. Se eu comer bem, estarei agindo bem. Então eu vou agir bem. Acabou. Não tem discussão. Eu tenho um objetivo, eu sei do que eu quero. Eu pensei sobre minha ação. Eu pensei que eu já teria aquela questão às 3 horas de eu vou comer o que eu quero comer, mas vai haver uma pressão social. Se eu prevalecer ante isso, por um número N, pessoas começarão a me aceitar da maneira como eu sou nessa seara. Acontece isso, é normal. E eu vou lá e faço. Então causou estranhamento, mas era a melhor ação. Aí você começa a ver os problemas dos critérios da pessoa média. E a pessoa ela fica se orientando pelo prazer e pressões sociais. Mas as pessoas médias, elas não têm muito critério para agir. O critério delas é esse que eu falei e o critério da intuição, que é causar estranhamento ou não. Que está misturado à pressão social. Em suma, eu ilustrei que eu pensei mais sobre alimentação que qualquer outra pessoa daquele meio. É razoável pensar isso. Mas mesmo assim, as pessoas, algumas até chegavam e criticavam. Não, mas é estranho, louco, tal. Mas causava estranhamento de qualquer forma. Mas na cara ninguém fala nada, é curioso. Né? Dificilmente alguém fala. Mas por trás, fala, cara, é estranho. Cara, snob, cara não quer comer meu negócio. Quando você pensa sobre, você tem que também levar em consideração toda essa parte psicológica e fazer a tua própria ponderação. De vez em quando vale a pena ceder. Mas tem que saber, tem que ter uma intenção por trás. Então, o meu apelo é,
tem uma intenção por trás da sua ação. O admirável sempre age com um propósito. Sempre. O ideal admirável, o gesticular dele tem uma intenção por trás. O modo como ele fala tem uma intenção por trás. O modo como ele anda tem uma intenção por trás. O modo como ele come, os horários de comer. Cada ação no dia a dia possuem intenções por trás. Nada para o admirável é por acaso. Ele estabelece o que ele quer fazer e ele executa. Ele sabe que é humano, sabe que terá desejos, mas ele assume a responsabilidade caso vai errar. Esse é um ponto. Quando você olha para cada ação e fala, tá, eu vou agir assim porque X. Por exemplo, eu vou à academia todos os dias, não só para o desenvolvimento do corpo, não é só questão estética. Existe também a questão da fortitude mental, de eu fazer o que eu devo fazer e não o que eu quero fazer, não o que eu desejo. A maior parte dos dias eu não desejo ir à academia. Na verdade, eu desejo não ir, que é um critério de ação contrária, meu. Se o meu corpo deseja não ir, aí que eu faço. Porque eu quero me distanciar da plebe existencial. Então, para você refinar a sua ação, para você se juntar ao grupo dos admiráveis, você há de pensar sobre cada ação. E igual essa que eu falei da academia, que pode gerar N discussões. A pessoa fala, mas para maximizar a hipertrofia para o natural, você treinar 4 dias por semana, 5 dias ao invés de 6. Você com uma garota certa feita. Até a última vez que eu encontrei, ela falou a mesma coisa, o que é hilário. Falou assim, mas você ainda está treinando 6 vezes, devia estar treinando 4. Eu penso, mas eu já nem falo mais, já eu penso, tá, ela está criticando uma ação minha, mas ao invés de me perguntar a razão de ser, porque tem um propósito, porque tem uma razão de ser, a pessoa se coloca numa posição de saber mais e de aconselhadora. E muita gente não percebe, especialmente ao aconselhar alguém que tem certa admirabilidade, que essa pessoa já pensou no que você está falando. Ela já sabia do que você está falando. E ela pensou além. Ela tem um propósito. A ação dela tem um porquê. Mas o aconselhador, muitas vezes, não se apercebe disso. E isso já me fez reconsiderar, muitas vezes, pensamentos e ações que eu tive, que eu tinha e que agora tenho diferentes. Se eu vejo alguém treinando na academia e eu vejo que o cara tem um corpo, o cara tem prova material de competência, eu vou ser o último a chegar e criticar o cara por ele estar executando em semi-extensão o supino ou algo assim, fazendo também ali o desenvolvimento em semi-extensão, algo dessa natureza. Eu penso, cara, deve ter um propósito. Mesmo se não tiver, mesmo se tiver errado, eu prefiro presumir que tem e na pior eu vou conversar com o cara e talvez eu aprenda algo. Porque quando você chega criticando, chega falando que o cara tá errado, talvez o cara pode chegar e, já na sabedoria dele, não querer te falar, não querer entregar ouro. Talvez ele dê só uma risada, fala, puta, é verdade, tô errado. Sei, cara. Porque daí você vai se sentir o máximo, porque você corrigiu o cara, mas no fundo ele sabia. E você poderia ter aprendido, perdeu a chance de aprender. Então, se o admirável age muitas vezes com esse propósito, essa intenção por trás da ação dele, cabe a você diagnosticar quem são essas pessoas, porque elas são auto-evidente, é só prestar atenção. Você sabe quem são eles. E ao invés de entrar naquele discurso vitimista, olhar e falar, tá, esse cidadão treinou muito. Treine o que você quer se tornar. Treine. Faça, estude, faça, estude, faça, estude, faça. É o processo ali. E o estudar é a minha praxis, né? É a teoria, prática, e você tem a revisão ali. Você vai ver se tem compatibilidade com o mundo ou não. Se não tem, descarta. Se tem, incorpora isso à teoria e refina. E você continua isso ad eternum. Então cabe à pessoa, a pessoa normal que quer se tornar admirável, ou mesmo ao admirável, a olhar quem são essas pessoas, quem está agindo de maneira a causar estranhamento, mas ao mesmo tempo o cara tem resultado. Não vai criticar uma pessoa dessa. Acontece tanto que chega... Eu vejo pessoas criticando, tipo, admiráveis. É muito comum, um admirável famoso.
Aí você vai ver comentários num vídeo dele. Se você for fazer essa besteira de ficar lendo comentário, você vai ver algumas pessoas criticando. Ah, mas ele faz isso ou aquilo. Sabe, errado. A pessoa tem prazer de criticar, a pessoa fica buscando erro. Erro. Quer dizer, o que causa estranhamento nela. A pessoa vai lá e critica. Cara, o cara é admirável. Tente ver o propósito dele por trás da ação, porque com certeza tem uma filosofia por trás. Com certeza. Com certeza. Não dá pra você agir conforme os critérios de prazer e de você reagir às pressões sociais e se tornar admirável. Você vai se tornar pedeuta. É isso que você vai se tornar. Mas você vai sobreviver, o que é bom pra você. Mas se a pessoa refinou, se a pessoa falar, o cara, o milionário que construiu a própria riqueza, um cidadão que é erudito, uma pessoa que fala como Cícero, e eu não ouvi Cícero falar, é uma presunção minha, olha só. Mas a pessoa é um orador eloquente, a pessoa ela tem cultura vasta, ela tem um currículo absurdo, o cara é um grão-mestre no xadrez. Chegue para a pessoa com um ar de estudante, não subserviente, tampouco não precisa humilhar-se. A questão é sempre algo que aprender, e são poucas as pessoas que eu considero dignas de transmitir a boa sabedoria de vida. Então, quando você vê uma pessoa assim, vá atrás de aprender, ao invés de ficar criticando. É algo muito comum. E é um instinto em algum nível. Eu já fiz isso mentalmente, já falei, e é o tipo de coisa que eu olho hoje e falo não. Porque eu olhei pra mim mesmo e eu falei, cara, eu só melhorei porque eu comecei a revisar as minhas ações. Eu comecei a pensar mais sobre cada ação no dia. Cara, o meu modo de falar, eu analiso. Se eu for a uma aula e falar uma palavra que eu não gosto, eu vou analisar isso, vai haver um estudo. Se eu começo a comer palavras, falar de maneira acelerada, atropelar os termos, não me agrada, eu vou analisar. É uma série de análises, é um estudo constante, diário, e você não vai imaginar que um admirável vai ser diferente disso. Não é espontâneo, um admirável não nasce por acaso. Esqueça. Isso é muito conveniente para a pessoa que adota aquela mentalidade vitimista, de que vai falar que essa pessoa é um abençoado genético, essa pessoa ela nasceu em certa situação social e é por isso que ela é rica, é porque ela é filho de rico, e a pessoa ela tem a genética para crescer. Ah, esse rapaz é inteligente, por isso que ele fala dessa maneira, nunca terei essa oratória. E a pessoa ela traz desculpas, ela não traz resultados. Nesse tempo em que a pessoa estava trazendo desculpas, ela poderia estar se preparando mais e mais. É o bom gasto do tempo. É o gasto que vale a pena. Mas antes de você gastar o tempo, é desconstruir essa mentalidade vitimista e assumir a responsabilidade pelos resultados. Então, se você tem bons resultados, é sua culpa. Se você tem maus resultados, é sua culpa. Partir dessa mentalidade para seguir. Olhar para cada ação no dia a dia e ver qual está me direcionando para o meu objetivo, qual está me tirando do bom caminho, que é a trilha difícil do herói. Há de haver essa análise. E isso é um processo constante. Quando eu falo constante, eu quero dizer, ele é um processo que há de ser repetido inúmeras vezes durante uma vida e, idealmente, diariamente. A pessoa analisar a própria ação em alguma situação que tenha marcado a pessoa negativamente, olhar para isso, corrigir a ação, punição, algo dessa natureza, escrever, reconhecer a verdade, ser sincera consigo mesmo, isso é óbvio, e aí seguir mais forte depois, porque haverá essa correção, e essa correção vem com mudança de ação, e a mudança de ação vem com muito esforço, porque para consolidar na rotina uma ação, você há de repetir, ter continuidade no processo, você tem que ter essa constância necessária para que uma ação torne-se hábito, e esse bom hábito te conduzirá, porque ele compõe igual o juro composto, ele compõe. Você vai se tornando admirável, quanto mais você vai modificando essas ações negativas para ações positivas e usa o esforço corretivo para que haja essa modificação e ela não seja temporária, ela seja uma modificação que perdure até você refinar ainda mais o modelo. Então, esse processo de construção, ele vai demandar muita intencionalidade, muito estudo.
E a menor parte das pessoas está disposta a fazê-lo e conseguirá. Eu tenho ciência disso. Mas muitas pessoas, todos, podem estar e ser muito melhores do que são. Mas lhes falta direcionamento e lhes falta espaço na mente. Porque consomem muito e estão sendo direcionados para o mau caminho por influências externas. É a frase nietzschiana, o universo está aí para te dissuadir de seus objetivos, então seja firme neles. Eu fiz uma paráfrase, então. Mas seja firme nos objetivos. Não seja tão flexível. A pessoa muito inflexível, a pessoa de rotina fixa, a pessoa que acorda todo dia no mesmo horário e cedo, essa pessoa causa estranhamento. A pessoa que come, conta caloria, causa estranhamento. A pessoa que treina todo santo dia, causa estranhamento. Toma banho frio, causa estranhamento. Uma série de ações causam estranhamento. Mas aí você se pergunta, os resultados dessas ações levam a alguém superior à pessoa média? Inferior à pessoa média? Então você começa a notar que o critério do estranhamento é um critério falho. Bom, mas falho. Porque se é verdade que a gente quer ter essas ações que nos permitirão sobreviver, dá para refinar isso, dá para subir. E para mim essa é a distinção primária do admirável para a pessoa média. O admirável pensa sobre suas ações, ele prevalece, ele consegue, mesmo diante dessas pressões, reconhecer a grandeza nele mesmo, então ele acredita muito em si mesmo. E essa fé em si mesmo, essa crença no valor próprio das ideias, querer que esses objetivos sejam materializados, faz com que ele se distinga da pessoa média que acaba cedendo, porque o outro vai pensar A ou B, então ele deixa de fazer o que ele de fato gostaria de fazer. Ele também gostaria de levar a marmita, mas o outro vai pensar. Mas o outro não sabe das suas intenções, dos seus propósitos. Senão ele não estaria em má forma física. Isso aí você tem que ter em mente. Muitos dos que te julgam são pessoas que não têm nada demais. São pessoas medíocres. São pessoas com pouco peso existencial. Só o peso deles grande na balança. E você tem que ter um peso grande na sua existência. Você tem que ser uma pessoa firme. E para tal, você não pode ceder a essas pressões sociais. Tem que ter intencionalidade ao agir, ao falar, ao fazer. Não ser o tipo de pessoa que fala qualquer coisa, pessoa mole, pessoa que deixa acontecer, deixa a vida levar. Tem intenções ao falar, mais firmeza. Eu não gosto de pessoa morna. Tem que ser quente ou frio. Sabe? Teu sim tem que ser um sim, sim mesmo. Claro, inequívoco. Um não, não também. E é isso, há de haver intencionalidade ao agir.